só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim partido.
soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, ó Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo eu, Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Mais um final de domingo que não é triste para nós. Para nós não tem tristeza, tem esperança. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nós temos esperança e eu estou muito esperançoso no efeito que eu creio que essa palavra vai ter sobre a sua vida. Anotei algumas coisas aqui para que você possa ter uma semana em que você possa estar despertado para algumas coisas, para não ter nenhum tipo de surpresa negativa, não é? Eu reuni alguns pontos aqui que eu tenho certeza que se você estiver atento a eles, tudo vai ficar mais fácil, tá? Então eu sugiro a você, se você quiser, anote esses pontos. Eu tenho 7 pontos aqui para a nossa reflexão de hoje. Eu quero te convidar para abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, verso 12. Enquanto eu vou saudando aqui os irmãos que estão conosco, se você não estiver aí por perto, você pode aí agora pegar um papel, uma caneta, não sei como é que você gosta de fazer suas anotações, seus apontamentos, mas seria muito importante. Eu já vejo um pouco mais à frente você dando testemunho do que está recebendo, do efeito daquilo que você está recebendo agora, tá bom? Bom, quero saudar aí a Marlene, que está com a gente, Lourdes, a Cida, a Beatriz, a Sônia Pina, a minha mãe está assistindo também. Deixa eu ver se eu consigo enxergar mais alguém aqui. Se eu não falar seu nome, você mesmo pode falar aí alguma coisa, para a gente não deixar de se comunicar. A gente não está ainda presencialmente, mas acaba tendo muito efeito. Eu já falei isso algumas vezes, não é? Quando você coloca um boa noite, quando você saúda quem está com a gente com a paz do Senhor, isso vai aplacando um pouco a dor da saudade, vai diminuindo distâncias e vai criando conexões muito importantes. Não despreze isso, né? Às vezes o que a gente pode fazer é mandar uma mensagem, às vezes o que a gente pode fazer é se comunicar de alguma forma. Bom, eu também queria sugerir, eu sempre tenho pedido para Daniele também tem sempre lembrança de pessoas que costumam participar, que por algum motivo não foram notificadas. Então a gente está sempre marcando essas pessoas aí, não é obrigando ninguém a assistir, mas às vezes a rede social não notificou e aí você não ficou sabendo que a gente tinha começado. A gente tem um grupo de Zap também, que quando é muito raro acontecer, não é? A gente já tem essa, é a live número 320, não é? Em 320 lives, fora estudos bíblicos e as devocionais, a gente já tem aí cerca de umas 800 transmissões nesse período aí, a partir da pandemia, e graças a Deus a gente praticamente nunca mudou o horário. Mas quando existe alguma necessidade, eu aviso nesse grupo de Zap.
Às vezes as pessoas não gostam de grupo de zap porque já tem o da família, o do trabalho, não é? O da família do marido, da família... Bom, é muita gente, é muita coisa, é muito grupo. Mas nesse grupo a gente se detém nisso. É notificar pedidos de oração, urgências nesse sentido. A gente faz através desse grupo. É um grupo através do qual a gente se comunica. Se você tiver a fim de participar, é só mandar uma mensagem para a Daniela. Ela está sempre monitorando as lives, de maneira que ela vai te acrescentar no grupo, não é? Não é nada assim muito especial, mas é mais um canal que a gente tem para a comunicação. Eu quero te convidar para a gente orar agora, e aí você que já está com o caderno, a caneta, não é? A gente já vai começar, não sem antes orarmos. Pai, ajuda-nos nessa noite, porque nós estamos iniciando uma semana. Sabemos alguns desafios que já estão propostos, não sabemos acerca de outras coisas que para nós são um mistério, não sabemos como elas acontecerão, mas uma certeza nós temos, que se o Senhor estiver conosco, seremos vitoriosos. Ó Pai, cremos que a Tua palavra nessa noite pode trazer fortalecimento, esclarecimento, entendimento, renovo para a nossa vida. Que a Tua palavra ela possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Nós oramos, Pai, para que a nossa vida emocional ela seja abençoada por essa palavra. Senhor, que diante de tantas dificuldades como aquelas que temos passado nesses últimos tempos, possamos ser abastecidos para generosamente também abastecer outros corações. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Bom, podemos começar. Eu quero fazer a leitura aqui, Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler o verso 12. Eu quero dar um título para essa mensagem. Agenda Espiritual Semanal. É como se a gente estivesse pegando aqui e organizando as nossas coisas para a semana. Me lembro quando eu era criança, a essa altura, não é? São 20 horas e 20 minutos aqui no Brasil. Eu me lembro que mais ou menos essa hora meu pai já estava organizando a roupa do outro dia, e assim foram durante quase 60 anos de trabalho aí ininterruptos. E ele sempre teve esse cuidado no domingo, fechando o domingo, de já ter uma agenda mais voltada para o que seria a semana. Então meu pai nunca saía domingo à noite, sempre teve o cuidado de horário para dormir, de ter as coisas... Nunca fez nada de improviso, sempre foi organizando e planejando. Espiritualmente podemos fazer isso também. Se já é saudável na nossa vida, não é? Que dirá espiritualmente fazermos isso? Bom, eu acho que é um hábito a ser cultivado. Fazer dessa transmissão, eu tenho sempre alertado nesse sentido. Essa nossa transmissão de domingo à noite é para isso. É para você ter uma semana abençoada, a gente organiza, a gente busca da parte do Espírito Santo aquilo que nós devemos refletir, nos deter para sermos vitoriosos. Tá bom? Então vou fazer a leitura do nosso texto, que está em Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Com muita alegria nós nos declaramos como Paulo, como apóstolo, presos por Jesus. Ou seja, eu quero ser totalmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus nessa semana. Eu tenho certeza que você também quer. Então, nós temos uma série, um conteúdo nessa noite que vai nos ajudar, vai nos informar acerca daquilo que o nosso Senhor tem para nós. Bom, se nós não estivermos despertados, podemos tropeçar. Se nós não estivermos enxergando bem, podemos
esbarrar em alguma coisa que vai atrapalhar a nossa semana. Então, nessa noite eu quero mostrar sete pontos de referência para que a gente não se perca e tenha uma semana abençoada. Você fica à vontade aí para interagir, à medida do possível a gente vai, não é? A gente vai conversando, tá bom? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que quando você se propõe a prosseguir, você deve ter em mente que existem ciclos que precisam do nosso entendimento sobre eles já precisarem estar encerrados. Quando você não entende isso, isso tem um efeito. Eu conheço pessoas que resistiram muito ao fechamento de alguns ciclos. E aí o que aconteceu? Houve uma ruptura que foi até mesmo dolorosa. Isso tem a ver com permanecer no emprego, isso tem a ver com permanecer num determinado lugar, isso tem a ver com um relacionamento, isso tem a ver com uma etapa da vida, isso tem a ver com algum projeto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está levando você a identificar quais são os ciclos que estão em curso para que você possa compreender que talvez existam ciclos que já se encerraram e você não percebeu. Não adianta tentar ir em frente se eu estou preso a ciclos que já precisam estar ultrapassados. Você me entende? Quando a criança deixa de ser criança e se torna, não é, um adolescente, quando o adolescente ele vai entrando na fase adulta, existem mudanças e existem resistências. Já está na hora de largar a chupeta, mas ainda fica com aquele negócio, aquele apego à chupeta, uns mais, outros menos. Mas a verdade é que ver um recém-nascido, um bebê, engatinhar é muito bonito, mas um menino de 4 anos como o Daniel já não é. Porque você já imagina que com 4 anos já está numa outra fase, então precisa caminhar. E às vezes a gente resiste porque não quer perder. Muitas vezes a gente oferece algum nível de resistência a crescer porque a gente teme passar para o outro ponto. A gente teme entrar numa nova fase. Você me entende? Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, eu tenho certeza disso. Ciclos que já se encerraram. Assuntos que você puxa, que tem a ver com ciclos já ultrapassados. Muda de assunto. Às vezes você resiste e pensa que aquele ciclo vai poder continuar existindo para o resto da vida. E não é nada disso, não é? A gente encerra com a alegria da chegada do novo ciclo. Cada ciclo tem o que ser celebrado, o que aprendemos, né? Há aprendizado em todos os ciclos da vida. Mas se tem uma coisa que a gente não pode perder de vista é que existem ciclos que precisam ser encerrados se a gente quiser prosseguir. Assim como existem ciclos em curso e não podemos interrompê-los porque fazem parte da etapa que nós estamos atravessando, existem ciclos que precisam ser encerrados ou até mesmo já foram encerrados e nós não percebemos. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você observasse, porque isso pode atrapalhar a tua semana. Segundo ponto, podemos não usar o que nós temos ou podemos querer usar algo mais do que esse algo possa ser usado. Se eu uso a menos, pode enferrujar. Se eu uso a mais, posso estragar. O Evangelho sempre nos conduz no caminho da moderação, do equilíbrio. Então, às vezes, você não usa o que você tem. Você parte para outra desprezando aquilo que você poderia estar usando. Você está ciente disso?
Está claro para você aquilo que você tem e deve usar? Outra consciência que deve nos habitar é a de que não podemos usar mais do que cada coisa pode ser usada. Há limites. E isso a gente faz com coisas e faz com pessoas também. Existem pessoas e a gente espera delas mais do que o que elas podem nos oferecer. E depois o que é que sobra? Frustração, tristeza, angústia, decepção, desnecessárias. Porque se você de antemão souber que cada pessoa tem um limite e talvez faça o melhor que possa, você vai se integrar ao plano de Deus para essa semana da sua vida de maneira que você vai se sentir muito abençoado. Se eu entendo aquilo que você pode fazer por mim e compreendo também que eu não posso ir além, bom, isso para mim se torna um descanso. O problema é quando eu quero ir além, assim como quando eu fico aquém. Existe muita coisa aí. Se você abrir teu armário, você vai descobrir roupa que você nem lembrava que tinha. Você vai olhar a sua estante com os livros e vai ver um montão deles que você comprou e nem leu. Ou leituras que você adiou, que já poderia estar fazendo, usufruindo daquele conteúdo, mas deixou para lá, passou para uma outra coisa sem ter feito uma anterior, pulou etapas. Assim como eu posso olhar para algo e esperar desse algo mais do que o que ele possa nos dar. Existem pessoas que, ao comprarem coisas, elas não têm ideia que pelo preço que elas pagaram, elas não podem exigir mais do que aquilo que elas têm. Me lembro de uma vez, estava contando isso esses dias para um amigo, eu precisei de um martelo. Eu morava em Portugal ainda, e no domingo à tarde eu não esperava encontrar nada aberto a não ser a loja do chinês. Em Portugal tem muitas lojas do chinês que vendem de tudo. E pelo menos naquela altura eram coisas com a qualidade inferior, porque eram coisas que você não tinha necessidade de ter para sempre, mas tinha a ver com precisar numa oportunidade. Eu comprei um martelo. E eu, com uma martelada, quebrei o martelo. E aí depois eu fiquei pensando, bom, mas o que eu podia esperar pelo preço que eu paguei? Encontrei uma loja aberta, num domingo, não é? Onde é que eu poderia encontrar um martelo naquele domingo à tarde? Era um domingo até chuvoso, me lembro bem disso. Pois é, não aguentou. Mas era para isso mesmo. Aquele tipo de produto, aquele tipo de loja vende mercadorias que você precisa por um tempo, não é coisa para durar. E muitas vezes a gente espera mais do que o que a gente pode esperar daquilo que a gente tem ou despreza aquilo que já está à nossa disposição. Eu desejo muito que o Espírito Santo te ilumine nessa noite para que você perceba os tesouros que você tem na tua mão. Assim como mostre a você que tudo tem o seu limite, que se a gente esperar mais, seja de pessoas ou de investimentos que a gente faça, se a gente esperar mais do que o que a gente possa receber, também vamos nos frustrar, também será um problema, não é? E aí eu quero acrescentar algo dentro desse segundo ponto. Se você usar aquém ou além, não vai poder culpar pessoas. Muitas vezes você acha que a tua semana está sendo uma bênção e uma notícia ruim ou algo que alguém tenha feito ou falado acabou com a tua semana. Não é assim. Não é assim. Deus vai colocar diante de você situações que você vai poder resolver e lidar com aquilo que Ele deu nas tuas mãos. Ele te dá nas mãos aquilo que você precisa para você lidar com os problemas com os quais você vai enfrentar. Não há espaço para culpar pessoas. Não há espaço. A gente tem que se perguntar nesse final de domingo, né, início de semana, o que a gente vai fazer. A gente tem que assumir, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Perdão, não ficar transferindo coisas para outros.
Porque aí ficamos na mão dos outros e esse não é o desejo do Senhor. É que a gente dependa de Deus. Conte com os outros, colabore, não é? E também seja ajudado por outros, mas sem depender daquilo que os outros farão ou deixarão de fazer. Terceiro ponto. Às vezes, você vai fazer algo e esse algo te lembra de uma outra coisa, de um outro tempo, um outro momento da sua vida que deu errado. E aí, sem você perceber, você é bloqueado por essa lembrança ruim. Cuidado! Eu me lembro, eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas uma vez ela comeu presunto e foi parar no hospital. Eu estava com ela no hospital. Isso já foi há muitos anos, talvez aí quase 30 anos atrás. E ela nunca mais quis comer presunto. Às vezes você se apega a um fato que aconteceu lá atrás e quando acontece alguma coisa parecida você entende que não pode fazer porque vai ter o mesmo resultado que teve há tempos atrás. Nem sempre é assim. Obviamente que a gente aprende coisas, fica escaldado a respeito delas, de modo que a gente passa a ter um comportamento diferente. Eu até posso justificar que eu vou começar a perceber a qualidade do presunto que eu vou comprar, né? Mas jamais esquecer completamente resistir à possibilidade de novamente provar por causa de uma experiência ruim. Me lembro quando eu comecei a namorar com a Daniela, há 20 anos atrás, 20 e pouquinhos anos, ela não gostava de açaí de jeito nenhum. Até que eu insisti muito e ela tomou um açaí e achou completamente diferente do que ela imaginava, porque ela tomou um que não era bom. E aí ficou com aquela experiência ruim, interrompendo o fluxo de novas experiências que seriam maravilhosas. Não é? Então, eu quero dizer que isso pode acontecer. Alguma coisa que te puxe uma memória ruim, mas que você pode ultrapassar. Você não precisa ficar preso ao que aconteceu. Né? Você pode superar isso e não perder o fluxo, não é? O mover do Espírito Santo na sua vida ao longo dessa semana. Bom, a quarta coisa tem a ver com a maneira como nós nos expressamos. O que nós falamos, o que nós não gostamos, às vezes o que está na nossa boca são palavras que falam do que não existe, do que talvez nem vá acontecer. Talvez a gente fale muito daquilo que a gente não gosta, do que a gente não faz ou de quem a gente não é. Isso aí atrapalha, isso bloqueia. Não é? Eu quero que você compreenda que o Senhor quer revelar coisas maravilhosas para você. O Senhor quer te dar experiências poderosíssimas essa semana, mas tem coisas que atrapalham. E está aí uma coisa que atrapalha. Você não para de falar sobre coisas que não gosta. Você não para de falar sobre coisas que nem existem. São coisas da sua cabeça. E você talvez não perceba com isso que você está atrapalhando o fluxo da manifestação do poder de Deus. Bom, 5, né? O quinto ponto é quando a gente pega numa semana e tenta viver a vida dos outros. Não dá. É insuportável. Viva a sua vida, você já tem desafios demais. Se você tentar viver a vida dos outros, você não vai conseguir viver nem a sua. Bom, a sexta coisa tem a ver com ressentimentos, rancores passados. Né? Olha, rapaz, isso é terrível. Isso é terrível. Meu irmão, minha irmã, você entrar uma semana ressentido é já lotar o espaço do teu coração, veja, já é ocupar o teu coração com um espaço que poderia estar sendo ocupado por um projeto de Deus, por um plano que Ele tem para realizar na sua vida. Então, o mais sábio a ser feito é desocupar o coração. O mais sábio a ser feito é limpar o coração desse ressentimento para que você possa se abrir a novas
experiências, não serve mais para você. Eu acredito que você de vez em quando pegue a sua geladeira e limpe, jogue coisas fora que não prestam mais. Durante um tempo foram úteis e passou do ponto, agora elas já estão estragadas, não servem mais. E o que é que você faz? Aqui a gente joga para as galinhas, elas comem tudo, não é? Mas apenas para dizer para você que você não pode ficar com isso na tua geladeira, no teu coração, porque aí você impede, né? Você precisa comprar outras coisas para colocar na geladeira e ali tem uma coisa podre ocupando aquele espaço. Joga fora. Esse ressentimento, mas isso me marcou muito, e aí você fica namorando, acolhendo aquilo, quando aquilo não tem o poder de te dar nada, pelo contrário, tira de você. Não vale a pena. Né? Você entrar a semana com ressentimento não vale a pena. E a última coisa que eu quero falar para você nessa noite é que a negatividade, a obstinação, não é, um coração muito conflituoso, vão esgotar você. Às vezes você não é vencido. Às vezes você não é vencido por uma circunstância. Às vezes nós somos vencidos pelo esgotamento que nós causamos a nós mesmos por causa do excesso de negatividade nas palavras, por causa do conflito que a gente cria com tudo e com todos, ou por uma obstinação e a gente pensa daquele jeito e não abre mão. Tudo isso atrapalha você de vibrar na frequência do Espírito Santo. Tudo isso impede você de ter o teu coração aberto e com o espaço ampliado até para receber mais de Deus. É lógico que Deus quer nos dar uma semana vitoriosa. Agora eu tracei para você aqui 7 pontos que, se você observar, você evitará muitos problemas. O que é que você vai fazer? Não é simplesmente cruzar os braços e esperar uma grande semana, mas é compreender que Deus quer sim fazer coisas grandes e muitas vezes a gente se atrapalha na nossa obstinação, nos ressentimentos, não é? Nas lembranças que nos trazem recordações ruins e aí a gente quer reviver aquilo. Então são muitas coisas que a gente faz que atrapalham. Não vai adiantar colocar a culpa em ninguém. É contigo que Deus está falando. E o que Deus está falando é com muito amor, porque no Senhor só há o desejo de providenciar tudo o que você precisa para ter uma semana maravilhosa na presença dele. Bom, eu faço votos que você tenha feito aí suas anotações dessas 7 questões a serem avaliadas. Se você chegou depois e quiser fazer isso, retroage essa transmissão ao findar dela e, por favor, faça isso. Eu quero muito que você tenha uma semana abençoada e eu tenho certeza que o Senhor, muito mais do que eu, deseja e vai manifestar o seu amor e poder em teu favor. Pai, apresentamos a nossa semana diante do Senhor. Sabemos acerca de alguns desafios, não temos o conhecimento de tudo o que se dará, mas cremos que o Senhor estará conosco. Ó Senhor, que nenhum tipo de ressentimento, nenhuma lembrança que não nos edificou ao lembrarmos dela, ó Pai, que nenhuma obstinação, que nenhum ciclo que já tenha se encerrado, ele permaneça, ele seja continuado, mas que a gente se abra para o novo. Senhor, que a gente não se detenha naquilo que nem existe. Que a gente não fique falando sobre coisas que nem aconteceram. Ó Pai, que o nosso coração ele seja completamente movido pelo fluir da Tua graça. Que venham águas tranquilas atravessando o nosso coração, nos dando uma semana em que possamos fluir no Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, é o que nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém.
E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Se essa mensagem falou teu coração, curta, comenta, compartilha com pessoas, não é? Não fica com isso somente para você, se foi uma bênção. Que nós todos tenhamos uma semana muito vitoriosa, abençoada, que a gente até mesmo chegue a compartilhar com muita alegria, não é? Uns na vida dos outros aquilo que o Senhor já estará fazendo na nossa vida. Nossa programação volta amanhã, a partir de amanhã já, às 7 horas, a gente tem a nossa devocional. Terça e quinta à noite também temos lives às 20, até que chega o domingo de novo, e essa maratona 7, 9 e às 20. Deus abençoe a todos, amo muito vocês, um beijão.